graça e a paz do Senhor Jesus, a todos aqui presentes no templo, aos irmãos nos ouvindo pela Rádio Melodia FM, também os que estão nos assistindo pelo site cbpaz.org.br, os irmãos de Viçosa, de Paula Cândido, os irmãos de Piranga e os demais lugares nesse Brasil e no mundo onde esta palavra chegar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em todos os corações. Queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no primeiro capítulo, Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Jeremias capítulo 1, versos 1 ao 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de... A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, cremos na tua presença aqui, sabemos que o Senhor está conosco. Quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que fale conosco segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Esses versículos que nós lemos, começa nos falando da chamada de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado Jeremias. Seu nome significa Jeová exalta ou enaltece. Ele nasceu por volta do ano 650 a.C., na cidade de Anatote, uma pequena cidade nas terras de Benjamim, cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Esse foi um dos profetas que Deus chamou para ser usado por ele em um dos momentos mais difíceis da tribo de Judá, uma vez que a tribo de Israel, as 10 tribos, já havia sido dominadas pelos assírios no ano 722, e no ano aqui de 587, Jerusalém também seria totalmente dominada pelos babilônios, a comando ali do rei Nabucodonosor, onde seria o cativeiro de 70 anos. Nós vimos aqui na introdução da palavra que Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ele era de uma família sacerdotal, por certo, estava sendo preparado para o sacerdócio, para exercer ali os ofícios, sacerdotal, mas Deus
vai chamar Jeremias para ser um profeta, e um profeta em um tempo onde a nação, obrigado querido, a nação de Israel, ali a tribo de Judá, havia se afastado de Deus, virado as costas para Deus, estavam indo após outros deuses, seguindo o curso do seu próprio coração, né, adorando a Baal, adorando todos os deuses, né, os deuses dos amorreus. E é interessante que um pouco antes de Josias, né, o rei Amon, filho de Manassés, ele reinou ali durante 2 anos em Jerusalém, começou a reinar com 22 anos, e ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia nos diz isso. Ele era filho de Manassés, que também reinado durante 55 anos, né, ali tinha feito tudo contrário à vontade do Senhor, seguindo após outros deuses, derramando sangue inocente, sacrificou o seu próprio filho, né? Consultava feiticeiros, médiuns. Foi um homem que levou a nação a pecar terrivelmente contra o Senhor, não obedecia às leis do Senhor, à palavra do Senhor. Eles se tornaram um povo pior do que os povos, do que as nações inimigas que Deus já havia derrotado, para que eles conquistassem a terra de Canaã, ali se estabeleceram naquela terra que manava leite e mel. Josias, ao contrário de Amon e ao contrário de Manassés, ele foi um rei piedoso, um rei bom. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, reinou durante 31 anos. E ele foi um rei que fez tudo correto, conforme a vontade do Senhor, restabeleceu o culto na casa do Senhor, restituiu a Páscoa, né, antes, né, consagrou, santificou o templo, né, e ele fez tudo conforme a vontade do Senhor, foi um rei totalmente obediente. E Jeremias, ele é chamado pelo Senhor, dentro desse contexto, onde o povo de Jerusalém agora, após a morte de Josias, havia caído novamente na idolatria, no pecado, se distanciado de Deus, não obedecendo às leis do Senhor, e Deus chama Jeremias como profeta, e Jeremias vai dizer para o Senhor que ele era uma criança, que ele não sabia falar, que ele não tinha condições, também devido a todo o contexto que Jerusalém enfrentava, havia realmente uma dificuldade muito grande. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, onde você estiver nos assistindo nesse momento, para o versículo de número 5, e é onde está o tema dessa palavra, a primeira parte desse versículo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quando Deus chamou Jeremias para profeta, embora ele fosse ainda bem jovem, Deus já sabia das dificuldades que Jeremias ia enfrentar, Deus já sabia das limitações de Jeremias, Deus sabia da sua de experiência, Deus o conhecia mesmo antes dele ser formado no ventre, antes mesmo dos pais dele se conhecerem, se relacionarem. Deus já conhecia Jeremias, Deus já tinha um propósito, já tinha um plano para a vida de Jeremias, e a palavra vai nos mostrar 3 verdades importantes desse versículo 5. A primeira delas é que Deus conhecia Jeremias. A outra verdade ainda dentro do texto, Deus vai dizer que antes que ele fosse formado, ele havia o consagrado, havia o separado, o santificado. Ele já era separado por Deus. A outra verdade, na última parte do versículo, ele vai dizer: eu te constituí profeta às nações. Eu estava lendo esse texto, meditando nessa palavra e conhecendo um pouco do livro de Jeremias, os seus 52 capítulos, tudo que nós aprendemos dentro deste contexto, dentro da mensagem que Jeremias havia de entregar ali para o povo de Israel, para a nação de Judá. Era um povo, como eu disse, que havia se afastado do Senhor, e a mensagem que Jeremias ia pregar era uma mensagem dura, era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem para trazer o povo de volta a Deus, esse povo que havia virado as costas para Deus. E Jeremias estava com a incumbência de trazer uma mensagem que iria mexer com o coração dos reis, dos sacerdotes, de todo o povo ali de Jerusalém. Ele seria rejeitado, um dos profetas mais rejeitados que você vai ver na Bíblia. Ele foi rejeitado pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pela nação, pelo o povo ali de Jerusalém.
foi rejeitado pelos reis, foi rejeitado pelos sacerdotes, por causa da palavra que ele trazia. A mensagem de era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que tentava trazer o povo para um concerto com Deus novamente. Ele foi jogado numa cisterna, ele foi amarrado num tronco, ele apanhou, ele sofreu muito, mas ele foi fiel durante todo o seu tempo como profeta, em torno de 40 anos, ele foi fiel à palavra de Deus, entregou tudo aquilo que Deus o havia mandado. E ele viveu para ver as profecias dele se cumprir, até ele ir posteriormente para o Egito, e onde, segundo a tradição judaica, ele foi morto ali, apedrejado. Essa rejeição, queridos, eu notei uma frase que eu gostaria de ler para os irmãos. O nosso sucesso não deve ser medido pela aceitação ou rejeição das pessoas, mas somente a aprovação de Deus deve ser o nosso padrão. Nós, assim como Jeremias foi chamado, nós também somos chamados por Deus. Nós somos chamados em um mundo pós-moderno, no século 21, onde temos enfrentado diversos problemas, diversas dificuldades. O mundo sofre com uma crise política, econômica, na saúde, crises familiares, dessas maneiras, e Deus também nos chamou para sermos boca dele nessa terra, nesses tempos difíceis. E é bom nós lembrarmos, dentro desse versículo 5, que assim como Deus conhecia Jeremias, Deus conhece a mim e conhece você também. Antes de nós sermos formados, Deus já nos conhecia, Deus já sabia das nossas limitações, das nossas dificuldades, Deus já sabia da nossa... de todos os problemas que enfrentaríamos, mas Deus, Ele nos viu, Ele nos conheceu antes de nós sermos formados, haja visto que nós somos formados por Ele mesmo. E também, assim como Jeremias, nós também fomos separados por Deus, nós somos consagrados por Deus. Você é separado por Deus, meu querido, você é consagrado por Deus. E Deus, assim como conheceu Jeremias, o separou e o enviou, Deus também conta conosco, no meio dessa geração perversa, corrupta, onde as pessoas estão se afastando de Deus a cada dia, onde as famílias estão se deteriorando. Deus conta comigo e conta com você nessa terra, nesse mundo pós-moderno, nesse século 21. Mas o que fazer diante desse chamado de Deus? Diante de tamanha responsabilidade? Jeremias, embora jovem, ele conhecia a situação de Jerusalém, ele sabia dos pecados de Jerusalém, o avivamento que veio através do rei Josias, a aliança feita com Deus novamente, o culto prestado no templo, consagrado a Deus, a Páscoa restituída novamente, tudo aquilo havia ficado no esquecimento, havia caído, havia ficado para trás, por causa dos reis que reinaram posteriormente a Josias, foram todos reis maus. E Jeremias sabia de tudo isso, ele sabia que o que ele ia enfrentar dali para frente não seria nada fácil, seria uma tarefa difícil, porque quando Deus nos chama, queridos, Ele conta conosco para nós levarmos a verdade da palavra, pregarmos aquilo que Ele nos manda, pregar aquilo que está escrito, e muitas das vezes pregar a verdade não é fácil, e as pessoas, o ser humano, ele não está preparado para ouvir verdade. A verdade confronta, a verdade dói, às vezes fere, mas ela é necessária, e quando Deus nos chama para esse confronto, nos chama através da verdade da sua palavra, o desejo dele é que nós nos aproximemos dele novamente, o desejo dele é que nós o conheçamos melhor, o desejo dele é que nós tenhamos uma vida mais santa diante dele. Por isso, as palavras duras, elas são necessárias. Mas Jeremias, diante de tudo isso, desse chamado de Deus, Deus falando para ele: olha, eu te conheci, eu te consagrei, eu te enviei, eu te coloquei como profeta entre as nações, ou por todas as nações. Deus vai falar para Jeremias: olha, Jeremias, não digas que eu sou uma criança, porque onde eu te enviar, você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. E Deus faz uma promessa para Jeremias. Ele fala para Jeremias no versículo 8, olha, não temas, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Quando eu olho para essa declaração de Deus a Jeremias, queridos, eu me sinto muito feliz e me sinto confortável em pregar nessa manhã,
confortável em entender que eu sou um escolhido por Deus, assim como você também é um escolhido por Deus, que está nos assistindo, que está assistindo essa palavra, que está ouvindo nessa manhã, os irmãos que estão aqui no templo, nesse culto presencial. Essa palavra ela é para nós também. Quando Deus nos conheceu, sabendo das nossas dificuldades, das nossas limitações, quando Ele nos separou e quando Ele enviou, essa promessa é para nós também. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos crer que as palavras dele estão na nossa boca, já está revelada aqui na Bíblia Sagrada, e nós não precisamos ter medo. Aliás, nós não precisamos temer, nem ter medo diante dos nossos adversários, do nosso inimigo, porque o Senhor Deus, Ele é conosco, Ele nos fortalece. O Salmo 40, verso 17, o salmista diz o seguinte: eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Nós não estamos sozinhos, queridos, e muitas das vezes, assim como Jeremias, nós também colocamos desculpas para Deus. Eu tenho pensado bastante nesses últimos tempos, durante essa pandemia que nós estamos vivendo, essa crise mundial, e eu louvo a Deus, porque aprove Deus, né? Os cultos está sendo presencial novamente, ainda com limitado, com todos os cuidados que nós estamos tomando, mas nós podemos, queridos, glorificar e exaltar o nome do Senhor. É um privilégio nós podermos estarmos reunidos na casa do Senhor. E eu tenho pensado e tenho falado isso com muitas pessoas na igreja onde eu pastoreio, as pessoas que nós conversamos e aconselhamos. Nós não estamos tendo tempo, queridos, para as coisas de Deus. Infelizmente, as pessoas estão virando as costas para as coisas de Deus. Ontem eu estava pregação e o irmão ministrava a palavra e dizia: a coisa mais preciosa que nós temos hoje é o tempo, e nós precisamos remir o tempo, nós precisamos administrar bem esse tempo, senão nós vamos ficando ocupados demais com as coisas dessa vida, e nós muitas das vezes distanciamos do que é essencial. É o nosso Deus na nossa vida, é a palavra de Deus, é um tempo em oração, é um tempo na palavra, é um tempo com a família, e muitas das vezes nós nos perdemos diante desse tempo. E aí, queridos, o que eu tenho pensado diante disso, e eu tenho falado, nós não podemos perder mais tempo, queridos. Nós estamos vivendo, creio eu, os últimos dias nessa terra, embora muitos não acreditem nisso, eu acredito, e nós não podemos perder mais tempo. Nós precisamos crer que Deus nos conhece, mesmo sabendo das suas limitações, das minhas limitações, das nossas dificuldades. Deus nos escolheu, queridos, Deus nos separou, Deus nos consagrou, Deus tem nos colocado numa posição nessa terra, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, e nós precisamos crer que a palavra dele está na nossa boca, e que ele é conosco, nós não estamos sozinhos. Quando eu olho para a chamada de Jeremias, vejo toda a rejeição que ele teve. Não é difícil imaginar. Jeremias, ele não trouxe uma pregação que falava de prosperidade, ele não trouxe uma pregação dizendo: olha, Deus vai abençoar vocês, do jeito que está bom, né? Deus prometeu que o reino de Davi seria eterno, seria perpétuo, Deus prometeu. Olha, não, a pregação de Jeremias foi ao contrário, foi uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, uma palavra que era o desejo de Deus, que aquele povo se voltasse para ele novamente. Quando você olha o capítulo 2 de Jeremias, a partir do versículo 2, está escrito assim, Jeremias 2, versículo 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eras as primícias da sua colheita, ou o primeiro filho. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor dos exércitos. Como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu tenho saudades dessa época, quando vocês me seguiam no deserto, quando vocês eram apaixonados por mim, quando havia uma relação íntima, quando vocês me amavam, mesmo do deserto, terra seca, que não se plantava, que não se colhia, risco de morte, o perigo vos rondava o tempo todo, mas vocês estavam comigo, vocês me seguiam. Eu sinto saudades dessa época, eu sinto saudades quando vocês caminhavam comigo, quando vocês
vocês me amavam. No entanto, agora Jerusalém havia virado as costas para Deus, estavam indo após outros deuses, adorando outros deuses. A lei não tinha mais valor, os sacerdotes não intercediam mais, os sacerdotes não aceitavam mais a palavra de Deus, e Jeremias vem com essa palavra de confronto, chamando o povo a um arrependimento. Olha, queridos, eu creio que nós estamos vivendo uma época em que Deus está levantando pessoas, no meio dessa pandemia mesmo, Deus está levantando homens e mulheres, aleluias, comprometidos com a palavra dEle, em pregar a verdade bíblica. Deus não nos chamou para falar de nós mesmos, para falar dos nossos feitos, para falar daquilo que conquistamos, ou daquilo que nós sonhamos e adquirimos, falar da nossa própria pessoa. Não, Deus nos chamou para falar as verdades da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é poder para libertar, ela é poder para levantar o caído, ela é poder para restaurar, ela é poder para trazer avivamento sobre a igreja nesse mundo pós-moderno. Eu quero fazer parte, queridos, dessa geração que vai fazer a diferença nesse Brasil, nessa Minas Gerais, em Viçosa, em Piranga, ou seja, onde for que Deus nos mandar. Onde eu te mandar, irás, e tudo que eu te mandar falar, você vai falar, porque eu ponho as minhas palavras na sua boca. Assim Deus diz para Jeremias, e creio eu que esta é a palavra para mim e para você aqui nesse dia também. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu creio piamente nessa palavra. Deus fez uma promessa a Jeremias: olha, Jeremias, eu estarei contigo. Quando nós olhamos para a palavra e diversos homens que foram chamados por Deus e colocaram dificuldades, por exemplo, Moisés, quando foi chamado por Deus, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, você vai ver no versículo 11, ele dizendo: quem sou eu para ir ao faraó? Quem sou eu, Senhor? Lá no versículo 14, você vai ver ele dizendo: olha, quando eu chegar lá, quem é que eu vou dizer que me enviou? Qual o nome desse Deus? Ô Moisés, fala para ele que eu sou, te enviou, eu sou o que sou. E Moisés continua dando desculpas para Deus o tempo todo. No capítulo 4, versículo 10 de Êxodo, ele fala assim: olha, eu não sou eloquente, eu tenho a língua pesada, como que eu vou chegar lá? E Deus já havia o chamado, Deus já havia o escolhido, Deus já havia o enviado. Gideão, no capítulo 6 de Juízes, quando Deus chama Gideão, Deus fala para ele: olha, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que o Senhor permitiu todo esse mal vir sobre a nação? Por que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer? Não, Gideão, eu escolhi para você livrar Israel do domínio dos midianitas, que já durava 7 anos. Eu, Senhor, eu sou o menor da minha tribo, eu não tenho condição. Mas Deus já havia dito: olha, eu sou contigo, você é um varão valoroso. E muitas das vezes, queridos, nós damos desculpas para Deus também. Quando eu olho Jeremias dizendo no versículo 6, ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu vejo um ponto muito positivo, queridos, muito positivo nessa, também no questionamento de Moisés, de Gideão e tantos outros quantos o Senhor chamou. E eu fico pensando que Deus, Ele se agrada quando Ele chama a mim e a você, e nós colocamos diante dEle as verdades do nosso coração. Nós colocamos diante dEle os nossos sentimentos. Nós admitimos diante dEle as nossas mazelas. Nós admitimos diante dEle: Senhor, eu não consigo mesmo, eu não posso. Mas nós falamos: Deus, olha, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Se o Senhor me chamou, Deus, eu não tenho condição, mas conte comigo. O que Deus está à procura, queridos, não é de pessoas prontas, não é de pessoas capazes, não são pessoas que dizem: eu sei, eu posso, eu aconteço. Não, Deus está à procura de pessoas disponíveis, de pessoas que abram seus corações e digam: Deus, eu estou aqui, envia-me a mim, pode me usar, Deus querido, pode contar comigo. E aí sim, Deus, irmãos amados, o Senhor será conosco, o Senhor há de nos livrar. Nós pregaremos a palavra do Senhor e ela surgirá efeito na vida das pessoas. Quando nós olhamos o versículo de número 11 e o versículo de número 12, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo
pela minha palavra para a fazer cumprir. Aqui está um atributo de Deus: fidelidade. Deus é fiel, queridos. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus vigia pela sua palavra. A vara de amendoeira, ou essa árvore de amendoeira, ela tem algumas particularidades muito interessantes. Durante o inverno, todas as folhas secam e caem. Ela parece morrer, parece estar esquecida, parece sem vida. As pessoas que olham não dão nada por ela, mas ela também é a primeira árvore a florescer quando chega a primavera. É a primeira a florescer. E ela começa a aparecer suas flores brancas, com algumas pintas lilás, umas flores lindas, e é o sinal de que um novo tempo está começando. Eu estava lendo um pouco sobre essa amendoeira, e eu fiquei pensando em mim e você, em nós, na igreja. Muitas das vezes nós vivemos tempos semelhantes, invernos em várias áreas da nossa vida, seja uma dificuldade financeira, seja um conflito interno, seja familiar, as crises que o mundo inteiro está enfrentando, e nós estamos inseridos nela. Um tempo de inverno, um tempo de dificuldade, quando muitas pessoas olham e até acham: olha, esse daí não tem mais jeito, essa daí não vai mais frutificar, está murcho, está morto, está morta. Olha, queridos, eu queria dizer para você nesse dia que é tempo de florescer. É tempo de florescer. Ao cheiro das águas, brotará. Como planta nova, florescerá. Os ramos, aleluia, voltarão a ter vida. Eu creio piamente num novo tempo, um tempo de um grande avivamento, queridos. Talvez não em massa, mas eu creio que Deus está levantando, sim, no meio dessa pandemia, onde muitos estão retrocedendo, estão desanimando, mas o Senhor também está levantando guerreiros e guerreiras nesse tempo de inverno, nesse tempo de dificuldade espiritual, onde muitos estão. Deus há de fazer a mim e a você florescer, queridos. Não somente florescer, mas produzir frutos para a honra e para a glória dEle. Assim como a amendoeira significante, Deus também é vigilante com a sua palavra. Ele vela com a sua palavra para a cumprir. Quando você olha Isaías, capítulo de número 55, verso 10, a Bíblia diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Oh, queridos, Deus é fiel. Se Deus fez uma promessa para você, se Deus fez uma promessa para essa cidade de Viçosa, se Deus tem uma promessa para Piranga, para Paula Cândido, para todas essas partes do Brasil e do mundo, onde tem um servo dele nesse momento, Deus é fiel com a sua palavra para a cumprir. Deus é fiel. Quando nós olhamos Efésios capítulo de número 5, verso de número 25, onde o apóstolo Paulo faz ali uma comparação entre Cristo e o marido, entre a mulher e a igreja. Há algo interessante aqui a ser revelado. A Bíblia diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem
defeito. Esta é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja que está assistindo a palavra desse momento, que está ouvindo essa palavra. Para você que está aqui no templo, queridos, nós somos a igreja de Cristo, a igreja que Ele santificou, que Ele separou, aleluia, que Ele lavou pelo poder da palavra, e que Ele deseja apresentar a Ele mesmo como a igreja gloriosa, sem ruga, nem coisa semelhante, sem mácula, mas uma igreja santa e sem defeito. Esta igreja que Jesus tem chamado para esse tempo, e que Ele deseja usar nesse tempo, para que a obra dele seja realizada nessa terra. Quando Jesus falou para Pedro: olha, eu vou constituir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a força do inferno contra a igreja, não são os portões do inferno, mas é essa igreja, queridos, lavada pelo poder da palavra, santificada, separada pelo próprio Cristo, conquistada pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário, o sangue de Cristo. A igreja forte, revivada, fortalecida, cheia da presença dele, que marcha como um grande exército dessa terra, em direção, quebrando as correntes, derrubando as muralhas, forçando os portões do inferno, resgatando as pessoas que estão perdidas, porque Ele também, assim como chamou Jeremias em tempos difíceis, chamou, nos constituiu como povo seu nessa terra, e deseja que essa palavra dele, que está colocada na minha e na sua boca, seja falada onde nós passarmos, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim, queridos, e contra você. Tem igreja de Deus aqui nessa manhã, tem igreja de Deus aqui nessa manhã. Ei, queridos, não te preocupe, não capaz, não te ache sem experiência. Oh, aleluia. Quando Deus me chamou, quando Deus chamou você, meu querido, Deus já sabia exatamente como você seria, como eu seria antes mesmo de eu ser criado, antes mesmo de eu ser no ventre da minha mãe, antes de meus pais se conhecerem. Deus já sabia quem eu seria, Deus já sabia quem seria você, querido. Mesmo assim, por causa do seu grande amor, da sua misericórdia, Deus escolheu você, meu querido. Deus te escolheu, minha querida. Nós somos menina dos olhos de Deus, aleluia. O Senhor Deus é conosco, onde nós entrarmos e sairmos, onde nós passarmos, o Senhor é conosco. Mas eu não tenho condição, pastor. Ele já sabia. Eu não tenho forças, ele já sabia. Ah, eu sou uma criança, eu não sei falar, ele já sabia. Aleluia. Mas mesmo assim, queridos, ele conta comigo e conta com você. Essa palavra, esse tema da primeira parte do versículo que nós lemos, guarde isso. Eu te conheci antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Essa segunda parte, a primeira parte, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Entende, queridos? Que nós estamos aqui nessa manhã, e todos os demais que estão assistindo essa mensagem, ou ouvindo essa palavra, Deus sabia exatamente que nesse dia, nós estaríamos reunidos aqui ouvindo a palavra dele. Ele sabia que muitos de nós chegaríamos aqui no templo, vindo de uma semana difícil, complicada. Eu não sei como foi a semana de vocês, como está o coração de vocês hoje nessa manhã aqui, mas Deus sabe a necessidade de cada um de nós, de cada um de vocês que estão aqui. Talvez a semana foi uma semana como um inverno, como muito frio, de folhas murchas, de aparência de falta de vida. Mas Deus nos reuniu aqui, queridos, para nos dizer que a primavera está chegando. Aleluia. Que um novo tempo está chegando. Aleluia. Aleluia. Deus nos trouxe aqui para trazer um avivamento em nossos corações com o poder dessa palavra, para nós admitirmos diante dele, para Senhor, realmente eu sou isso aqui, Senhor, mas o Senhor me escolheu, usa-me, Senhor. E aí, queridos, nenhum mal vai parar diante de ti,
nenhum obstáculo será grande demais ao ponto de você não saltar por cima. Aleluia, porque o Senhor, Ele nos garante isso pela palavra, Ele é conosco. Vale ressaltar que Jeremias, ele enfrentou muitas dificuldades, sofreu, foi rejeitado por todos, mas ele foi fiel à palavra que o Senhor Deus o mandou dizer, e Deus cumpriu com a palavra dele, e Deus continue cumprindo com as suas palavras. Se Deus tem promessa para a sua vida, meu querido, não desanime, não importa se passou 10 anos, 5 anos, 20, não importa, permaneça firme na presença do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir as palavras dele na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé hoje, nessa manhã aqui, vamos orar ao Senhor. Essa é uma breve reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Deus chama Jeremias num contexto difícil, onde a nação havia virado as costas para Deus, mas Deus ainda por misericórdia enviou o seu profeta para confrontar, para chamar ao arrependimento, por causa do grande amor de Deus por aquela nação. O cativeiro foi inevitável, 70 anos de cativeiro, mas é muito melhor, queridos, no cativeiro e cheio de Deus, do que na terra de Canaã, vazios de Deus. Muito melhor no cativeiro, experimentando de Deus, conhecendo Deus, do que na terra prometida que mana leite e mel, do que em locais bons, maravilhosos, mas vazios de Deus, distantes de Deus. Guarde isso, querido, é muito melhor estar passando dificuldade, problemas, necessidade de algumas coisas, mas você compreender que Deus é contigo e que no tempo certo Ele cumpre as promessas, porque Ele é fiel, e honrar esse Deus. Aleluia. Eu costumo dizer, queridos, que o deserto não é para Deus se revelar a nós. O deserto é para revelar quem nós somos. Muitas das vezes Deus permite situações difíceis em nossas vidas, no seio familiar, em diversos aspectos das nossas vidas, mas para revelar quem nós somos, para revelar quem eu sou, é para revelar se eu sou Deus, somente no tempo de bonança, somente no tempo das coisas boas, somente no tempo de bênção ou de facilidade, mas se eu sou fiel a Deus também no tempo da adversidade, no tempo dos problemas, no tempo da luta. Jeremias sofreu todas as consequências por ser um profeta fiel a Deus, fiel à sua palavra, por entregar tudo que Deus o havia mandado. Mas Deus o honrou. Deus o honrou. E ter o privilégio, queridos, de poder estar reunido aqui nesse terceiro domingo de culto presencial, isso é um motivo de muita alegria. Nós precisamos valorizar mais isto, queridos. Nós precisamos valorizar mais as oportunidades que Deus está nos dando, pela fidelidade da sua palavra, porque infelizmente nós somos infiéis, nós erramos, vacilamos, mas Deus, por seu infinito amor e misericórdia, enviou seu Filho Jesus para subir aquela cruz, não descermos ao inferno. Ele nos resgatou, Ele nos justificou, nos purificou pelo poder do seu sangue. E essa igreja que está hoje aqui, e a igreja espalhada por todas as partes dessa terra, nós temos motivos, queridos, para andarmos de cabeça erguida, estufar o peito e dizer: olha, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu não vou olhar para as coisas como Paulo nos orienta, a não atentar para as coisas dessa vida que são temporais, são passageiras, mas olhar para as do céu, que são eternas. E através de Cristo Jesus, queridos, nós vamos chegar lá, porque Deus é fiel com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir.